A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra, no século XVIII, e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. O desenvolvimento da máquina a vapor é considerado como o ponto de partida da Revolução Industrial. Causou profundas transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador. Mas por que, necessariamente, isso ocorreu na Inglaterra? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso e um pouco na própria história inglesa. Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. O desenvolvimento industrial aconteceu inicialmente na indústria têxtil. A Revolução Gloriosa foi o grande passo que marcou o fim do poder absolutista na Inglaterra e deu início ao período da monarquia constitucional caracterizada pela limitação do poder real. Esse acontecimento é considerado pelos historiadores como uma revolução burguesa e determinou, obviamente, a ascensão da burguesia como classe social e política. As fases da Revolução Industrial compreendem os diversos momentos desde o início do avanço do processo industrial e terceira Revolução Industrial. Está dividida em três etapas: primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. A primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com uso do terra mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuíram para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial. Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época. Alguns estudiosos afirmam que o quarto momento da Revolução Industrial teria se iniciado ao final do século XX, com o desenvolvimento da informática, da biotecnologia e principalmente de um contexto de globalização da economia. E afirmam que o pioneirismo inglês na industrialização ocorreu por uma série de motivos. Primeiro, a acumulação de capital. Segundo, os cercamentos. Terceiro, a utilização das energias naturais. E, por último, quarto motivo, os novos inventos, ou seja, as inovações técnicas. Em suma, na Inglaterra ocorreu uma extraordinária concentração de capital, que permitiu o investimento de recursos com o objetivo de acelerar a produção e a circulação das mercadorias. De um lado, a Revolução Industrial significou a transição da manufatura para a maquinofatura. De outro, a habilidade do trabalhador tornou-se secundária. As máquinas tornavam-se cada vez mais potentes e mais sofisticadas. O resultado disso foi que o salário dos trabalhadores diminuiu. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que em alguns casos chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que os dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor, e essas eram mais sujeitas a obedecer às ordens, sem se rebelarem. Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se mobilizassem em prol de melhorias de sua situação. Assim foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. Com o incremento das máquinas industriais nas fábricas, rapidamente a mão de obra operária foi sendo substituída, gerando milhares de desempregados. Logo em seguida,
os trabalhadores reagiram com o movimento de quebra de máquinas, no ano de 1811. Muitos trabalhadores invadiram as fábricas à noite e quebraram as máquinas com golpes de martelos. Para esses trabalhadores, as máquinas se transformaram na principal responsável pela situação de exploração e de desemprego em que se encontravam. Os trabalhadores quebradores de máquinas ficaram conhecidos como ludistas, nome que derivado de Ned Ludd, uma personagem tida por muito como lendária, que teria quebrado a máquina em que operava a golpes de martelo, mostrando assim sua insatisfação. Rapidamente o ludismo se espalhou na Inglaterra para outros países europeus. Portanto, o ludismo se constituiu como o primeiro movimento operário de reivindicações de melhorias nas relações e condições de trabalho. Os trade unions foram as primeiras associações formadas por operários, cuja meta era se contrapor ao poder burguês, e que mais tarde formaram os sindicatos. Os movimentos sindicalistas eram sistemas de organização que defendiam direitos trabalhistas e tinham foco na resistência à exploração capitalista. Em 1824, o parlamento inglês aprovou a primeira lei, que permitiu a organização sindical dos trabalhadores. Com a nova lei, houve uma exploração de greves e associações operárias em toda a Inglaterra, concentradas principalmente na indústria têxtil e na atividade siderúrgica. A partir desse momento, começaram a surgir organizações de federações que unificavam várias categorias de trabalhadores. Em 1830, foi fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses, chegando a ter cerca de 100 mil membros. As primeiras revoltas operárias na Inglaterra responsabilizaram as máquinas pelas condições precárias. Contudo, os operários perceberam que os responsáveis eram os donos das fábricas, que pagavam baixos salários e não ofereciam os direitos necessários para uma boa condição de trabalho, como descanso semanal, férias e uma jornada menos exaustiva. Assim sendo, surgiu o cartismo, que foi o mais conhecido movimento operário inglês do século XIX, que lutou contra a exploração dos trabalhadores, juntamente com os trade unions, primeiros sindicatos de trabalhadores. O movimento cartista elaborou em 1838 a chamada Carta do Povo, que reivindicava, entre outras coisas, o direito do sufrágio universal secreto, que daria liberdade de voto a qualquer pessoa adulta, independente da situação econômica, o direito dos trabalhadores em participar do parlamento, a limitação dos mandatos políticos e a diminuição da jornada de trabalho. Esse movimento de cunho político foi liderado principalmente por Bronte O'Brien, que possuía influência ideológica de socialismo, afirmando que toda propriedade era um roubo, pois havia sido construída através da exploração do rico em prejuízo do pobre. O socialismo utópico é uma corrente do socialismo, muitas vezes descrita como a apresentação de visões e contornos para sociedades ideais, imaginárias ou futuristas, como ideais positivos sendo a principal razão para mover a sociedade em tal direção. Mais tarde, socialistas e críticos do socialismo utópico viram o socialismo utópico como não sendo fundamentado em condições materiais reais da sociedade existente e, em alguns casos, como reacionário. O pensamento socialista foi primeiramente formulado por Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. Chegamos à conclusão de que a Revolução Industrial foi para trazer transformações econômicas e sociais, que consistiam em ampliar os limites de suas relações comerciais e desenvolver mercados em outros continentes. E nesse esforço, para expandir a região, desenvolvia com maior rapidez seus recursos minerais, fontes de energia e outros. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.